Fala, gente! Voltamos aí com mais um Intox List, quadro de curiosidades do Intox Anime. Esse aqui focado nos animes mais picantes de 2022. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, eu vou dividir por tiers. Os tiers mais altos quer dizer que o anime tem cenas mais pesadas. Isso aqui não é divisão por qualidade, isso aqui é uma lista de curiosidades. Tier 4, Renai Flops. A história acompanha um garoto que tem um encontro com um bando de garotas da forma mais doida possível e, pra piorar, todas elas acabam se confessando pra ele no primeiro dia dele no colégio, fora outras esquisitices que acontecem. E bom, todas elas acabam morando na casa dele. Tudo isso sem muita explicação aparente. As explicações acabam surgindo ao longo da história, ao lado de várias reviravoltas e um final fechado também. E bom, existem diversas piadas mais pesadas e cenas sensuais no anime, mas nada a ponto de colocar ele em um ranking muito alto nessa lista. Mas tem um et levinho aqui e ali. Já que diferente do anime, que pega leve, o mangá parece um hentai, honestamente. É um negócio absurdo a diferença entre os dois. E bom, Arifureta continua a história aí na segunda temporada, do protagonista enfrentando várias dungeons no mundo pro qual ele foi mandado. Aí ele foi traído, jogado pra dentro de uma dungeon, no fundo dela, aí encontrou uma vampira e tudo mais, que vocês já estão carecas de saber dessa história. Ou talvez não. De qualquer forma, ele começa a juntar um harém gigante ao longo do tempo aí, enquanto vai enfrentando vários desafios. Na segunda temporada teve várias piadas e provocações verbais aí para maiores de idade, mas visualmente a coisa se manteve bem controlada. Então não pegou o ranking muito alto dentro dos tiers, mas vale dizer que o protagonista dorme com uma das garotas da história. A vampira e ele dormiram juntos pelo menos umas 3 vezes ao longo do anime e deixam um bando de dicas sobre isso, é bem óbvio na verdade, mas eu achei curioso que muita gente não notou. E o Fukashi no Uta acompanha a história de um garoto que decide que quer se transformar em um vampiro e para isso ele vai ter que se apaixonar por uma vampira que ele conheceu. E a partir daí a gente vai acompanhando a interação desses dois. E bom, tem muita piada suja por parte da vampira principalmente, e provocação verbal. Mas cenas mesmo, não tem nada tão pesado assim. Tem umas ceninhas mais sensuais aqui e ali, mas é isso. Nada que vá para um ranking muito alto, então tá aqui no tier mais baixo dessa lista. Mahou Tsukai conta a história de vários estudantes treinando para se tornarem magos, e tem bastante interação romântica dentro da história, várias piadinhas, cenas sensuais, um protagonista louco por uma bruxa loli de 300 anos, embora o que mais tenha chamado a atenção da maioria seja o design dessa bruxa aí muito linda, e também como ela não morreu namorando esse cara. Isso aí é o par romântico dela. Sim, então é um pouquinho desproporcional, né? Se eles se amam, tudo bem. Tier 3. E bom, vamos lá. Urusei é o remake aí de uma história de um garoto que acaba noivo de uma alien depois de vários eventos no começo da história. E a partir daí a gente acompanha essa noiva alien dele tentando conquistar ele a todo custo, já que ele não se considera tão noivo dela quanto ela se considera dele, enquanto ele tenta aí manter a relação com a namorada dele. Sim, essa parte é meio estranha. Mas ele tem uma namorada, no começo da história, e aí acabou noivo de uma alien. Então vocês podem imaginar que a namorada não tá muito feliz. E a história vai seguindo assim, com a alien tentando conquistar ele de tudo que é jeito, com um bando de cenas sensuais envolvidas no meio, já que ela é bem agressiva com certeza, enquanto a namorada dele enlouquece. E não só ela, tem um bando de outros garotos que vão aparecendo ao longo da história também. Só que a mais carismática de longe eu considero a alien. Inclusive, isso aí deixou muita gente nervosa, porque o protagonista foge dela igual o diabo da cruz, e todo mundo torcendo pra caramba por ela.
Então isso aí dá um pouquinho de nervoso, a enrolação da coisa toda. E uma outra coisa que vale comentar, muitos consideram essa versão nova do anime mais censurada comparada à versão antiga. Eles deram uma acalmada aí um pouco no hate que tinha na obra. Isekai Oji-san, no começo você nunca ia pensar que era um anime que teria cenas sensuais. Mas a história acompanha aí um cara que ficou vários anos em um mundo de fantasia e acabou voltando pra Terra. E é o lado do sobrinho dele. Ele decide virar um youtuber e também vai contando pra esse sobrinho dele a história dele nesse outro mundo ao longo do tempo. E caramba, tem cada cena mais louca que a outra, só que o que mais chama atenção é quando começa a mostrar os interesses românticos do protagonista. E começa a ter um bando de cenas bem sensuais, provocantes delas com ele, que eu acho que a maioria não esperava, eu pelo menos não esperava. E tem umas cenas bem pesadinhas até, algumas que deixam implicadas algumas coisas mais pesadas ainda, que podem ou não ter acontecido. E falando em cenas sensuais, esse aqui tem uma penca delas. A história acompanha um casal simulando estar casado e é entupida de cenas sensuais com a garota principal provocando o protagonista, que estranhamente não tem um ataque cardíaco no longo do processo, que é um tanto quanto estranho, porque, meu Deus do céu, o que ela provocou o cara não é brincadeira. Na verdade, essa parte aí deixa até alguns um pouco confusos, porque ela diz que gosta de um outro cara, mas vive fazendo de tudo pro protagonista fazer alguma coisa com ela, então... Pelo menos até o final do anime ela resolve essa parte, mas ao longo do processo gera um bando de cenas sensuais, com ela agarrada no protagonista de várias formas diferentes e... Bom, é melhor não ir muito mais longe aqui antes que esse vídeo esteja desmonetizado. Na verdade, se ele não acabar desmonetizado, vai ser um milagre. Editor, pelo amor de Deus, pega leve com as imagens. Já avisei que vai dar merda isso. Kanojo acompanha a história de um universitário que se apaixona por uma namorada de aluguel e a partir daí ele conhece um bando de outras garotas pra poder enrolar a história. Isso aí foi só um desabafo pessoal meu. Isso aí não faz parte da sinopse. De qualquer forma, a história vai acompanhando aí o protagonista com os diversos pensamentos, com cenas sensuais dele, sim. A maioria das cenas mais pesadas, na verdade, nunca acontece na história. É só a imaginação louca do protagonista. Mas tem um bando desse tipo de cena e são bem pesadinhas, com certeza. Mas dá pra colocar nesse tier aqui, eu acho que sem problema. Só que é um dos mais pesadinhos dele, se eu for considerar algumas ceninhas bem inesperadas que tem na obra. Date Alive, esse aqui é outro cheio de cenas sensuais. A história acompanha um garoto conquistando várias garotas espírito para impedir que elas destruam a Terra. E no processo tem uns beijos, uns amassos, etc. E ele vai conquistando um harém gigante ao longo do tempo. E algumas das garotas se conformam de serem conquistadas e fica por isso mesmo, enquanto outras querem um pouquinho mais. Então elas ficam indo atrás do protagonista, tentando tirar o cabaço dele. Tem um bando de cenas meio picantes envolvidas nesse processo. Então, vocês imaginem o que tem por ali. Nunca tem nada que considere-se um ecchi super pesado, mas com certeza algumas cenas são bem picantes e tem um bando delas. Solo Bisque Doll é outro cheio de cenas picantes. A comédia romântica acompanha uma cosplayer e um aluno que cria roupas para ela. Chamou bastante atenção, inclusive, essa comédia romântica em 2022. E embora o carisma da protagonista feminina seja o principal atrativo, as cenas sensuais com certeza também chamaram um bocado de atenção. Seja nos cosplays muito sensuais que a protagonista faz, que chamam com certeza a atenção de muita gente, mas realmente o que mais provoca é uma cena do biquíni que ela faz, que quase mata o protagonista do coração, nossa senhora, aquele negócio, mas... Tem uma cena aí bem pesada, que vocês estão imaginando, pô, Marcos, você fala de tanta cena e tal, mas não mostra nada. Pois é, eu pedi pro editor pegar muito, muito leve, porque senão esse vídeo aqui, bom, ele vai desaparecer muito, muito rápido. Mas aí como você vai saber se é tão pesado assim o anime? Bom, você vai ter que confiar. Pois é, confia, porque eu não posso mostrar. E bom, tem uma outra cena de uma sucubus que ela faz cosplay que, nossa senhora... São as cenas mais lembradas, com certeza, em termos de ecchi desse anime. Quase matam o protagonista com ataque cardíaco. Na verdade, a da Sucubus quase faz muito mais do que isso, então... Ah, maldito telefone. Kinsou no Vermelho. Esse anime aqui tem partes frontais expostas a todo momento, porque a protagonista da história é uma demônio que foi invocada pelo protagonista num colégio de magia. A gente vai acompanhando a interação entre os dois, tem interação romântica e tal, e ela, pra conseguir mana, beija ele o tempo inteiro, que gera com certeza muitas cenas de beijo, que já se encaixa como cenas ecchi, e tem cenas variadas de beijo e tal. E bom, ela não gosta de usar roupa. Então você já imagina o quanto de cenas
mais picantes tem nessa obra, tem um bocado dela. Pela quantidade de cenas e o tipo de cenas, com certeza é um anime que bate com um ranking um pouquinho mais acima em termos de peso de ecchi. Engage Kiss. Esse aqui não tem cenas ecchis o tempo inteiro tão pesadas. Mas devido a algumas coisas que acontecem, uma cena que ficou muito famosa, ele merece estar num ranking um pouquinho acima dos outros. A história acompanha um humano que faz um pacto com uma demônio na tentativa de descobrir os mistérios do passado, e a gente vai acompanhando a história desse cara aí com o demônio dele. E bom, o demônio com ele gera um bando de cenas picantes, porque ela tá o tempo inteiro tentando entrar nas calças do protagonista. Fora os beijos sensuais, porque tem um bocado deles nesse anime. E bom, se isso não fosse o bastante, o protagonista, digamos que é uma raridade. Ele não tem problema algum em dormir com mulheres. Ainda assim, tem umas ceninhas ali que, bom, você não espera. Principalmente a cena quase inacreditável da freira. E eu acho que foi uma forma muito inovadora de enfiar veneno em alguém aquilo. Peter Grill acompanha a história de um cara que ama uma garota lá por quem ele é apaixonado, ele é um herói desse mundo, e por ele ser um herói muito famoso e muito forte, tem um bando de garotas atrás dele, inclusive garotas monstros que querem descendentes muito fortes. Então estão atrás. Bom, estão atrás daquele negócio, você já tem uma ideia aí. E existe bastante nudez na obra, com os garotos dando em cima dele, ele não aguentando e traindo a garota que ele tanto gosta, só pra ficar desesperado no dia seguinte, porque ele se arrepende. Só que aí depois ele vai e não aguenta de novo, então ele é fraco, muito fraco pra tentação. E a história vai seguindo aí com um bando de garota monstro indo atrás dele, e ele formando aí um harém gigante ao longo do tempo. Mas não mostra tanto da interação do vamos ver. Na hora que elas finalmente conseguem o que querem, a cena é pulada pro dia seguinte. Então, devido a isso, o anime não vai entrar nos rankings mais altos que eu vou mostrar mais à frente. Futoku no Guild é outro anime aí que tem bem pouquinha censura, pra quem gosta de partes frontais, tem toneladas dela, sem censura na verdade. E a história acompanha um aventureiro treinando um grupo de garotas muito desastradas, que bizarramente acabam em quase todo episódio sendo molestadas por monstros. Essa parte é meio estranha. Mas de qualquer forma, vai acompanhando aí todo episódio acontecendo mais ou menos isso. Tem variações aqui e ali de vez em quando. E ele quase cruza o ponto que geraria ele ir para um ranking um pouco mais acima. Mas ele fica no quase. Em Shumatsu no Harem, a gente acompanha a história da humanidade, que perdeu a maioria dos homens para uma epidemia. E depois disso, alguns homens que entraram em estado criogênico acabam acordando e eles vão ser usados para repovoar a humanidade. Cada um deles são protagonistas da história, embora um deles receba mais atenção do que outros, e a gente vai acompanhando o dia a dia deles, ajudando a humanidade a se refazer. Então colocam eles em locais entupidos de mulheres e eles têm que ter interações com todas elas. Mas, como vocês podem imaginar, tem um bocado de cenas. Aquelas cenas. Só que o anime pega e dá uma censurada, ele tem duas versões. Tem a versão que alguns vão contestar, por que esse anime tá nesse lugar da lista? Ele não é tão pesado assim. Só que isso é na versão TV. Tem a versão Blu-ray que eles soltaram depois, que tem cenas extras. As cenas extras são em mais detalhes do que acontece entre o começo ali do vamos ver e o dia seguinte. Então, essa versão aí que eu tô considerando para colocar esse anime no ranking S. Então tem toneladas dessas cenas aí com um bando de mulheres diferentes ao longo da história. E um bocado de nudez. Então, de novo, faz com certeza sentido esse anime estar num lugar diferente da lista. Isekai Make the Harem é, sem dúvida alguma, o anime mais pesado em termos de cenas picantes que teve em 2022. A história acompanha um humano que é preso em um mundo de fantasia, ou seja, é um Isekai, e ele começa a explorar dungeons para sobreviver nesse mundo ao lado de uma escrava que ele compra. E também com quem ele fornica toda santa noite. Mentira, na verdade acontece de dia também. Então os dois fazem aquilo direto, sem parar. E o anime, ele não pula nada, ele mostra sempre em detalhes. Em detalhes muito bem animados, inclusive. Esse anime aqui dá inveja a muito hentai, porque as cenas dele, muito detalhadas, são muito mais bem animadas do que a maioria dos hentais também. Os designs são bem acabados e tal, então é outro nível comparado a todo o resto da lista, em termos de cenas sensuais. E a história é basicamente isso. A vida cotidiana do protagonista com a escrava dele, depois aparecem mais escravas na história, vale dizer, mas ele fica com a primeira por um bom tempo, isoladamente lá antes disso, e a história dos dois ali é eles, basicamente, comendo, se divertindo,
comprando casa, tendo uma vida ali de marido e mulher e ao mesmo tempo explorando dungeons para sobreviver. Mas de qualquer forma, para quem quer um anime ecchi extremamente pesado, nada em 2022 foi nem perto de tão pesado quanto esse. E é inclusive de longe um dos echis aí mais pesados de todos os tempos. Qual é o mais pesado? É um pouco discutível, mas ele com certeza geraria uma boa discussão pelo primeiro lugar. E vale dizer que o final desse anime deixou muita gente confusa. Quem ficou confuso, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu expliquei em detalhes o que eles fizeram ali. E bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado da lista. Inclusive, quem for membro tem acesso a uma lista atualizada do que eu considero os animes echis mais pesados de todos os tempos. Tem ela linkada aí nos cartões. E bom, se você achou que faltou alguma coisa nessa lista, ou trocaria algum anime de lugar dentro dos tiers que eu coloquei, comenta aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.